workshops. Então, aproveitando que está gravando aqui, quero anunciar a todo mundo que está gravando, por vários motivos, obviamente, assim como os outros workshops também gravamos, mas esse em especial, a gente tem a Corre, né, que é uma, caso vocês não conheçam, podem acessar o site corre.social. A Corre é uma instituição que está, né, uma ONG que criou um aplicativo para ajudar pessoas, né, e tem um impacto social bem importante no oferecimento de anúncios, serviços e tal. E em nome do João, que é o nosso parceiro, fornecedor, né, da Corre, que também foi mediado através do Heitor Gouveia, um abraço para o Heitor, eles cederam um aplicativo para que a gente pudesse usar de case para as nossas práticas de agora. Tá? Então é muito importante deixar claro para vocês que nós temos autorização, né, tanto nós da WCS com a Corre, tanto o Anísio conosco, né, para mostrar, para executar as atividades aqui. E é mais importante que isso também, ressaltar para todo mundo que toda e qualquer informação que apareça aqui né, durante as práticas, as atividades que o Anísio for mostrar, ela precisa ficar restrita a esse ambiente. Então a gente conta com a compreensão, está gravado, temos aqui, né, o registro de todo mundo e conto com o consentimento de todos para que não vazem qualquer tipo de informação caso venha a acontecer alguma coisa desse tipo, tá? Então, conto com a compreensão de todos, precisamos seguir nosso espírito da WCS, responsável, ético e principalmente fazendo a segurança para frentex total. Então, Anísio, sem mais delongas, já ocupei 2 dos teus 30 minutos, toca a ficha, cara, tudo contigo. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o slide. A ideia é ser mais hands-on também, mas mais para passar conceito, essas coisas eu fiz um slidezinho. Deixa eu sair aqui. Peraí. Problemas técnicos já. Aqui. Pronto, acho que agora vai. Opa. Eu preciso voltar para o começo. Pronto. Então, pessoal, como o Daniel falou, eu sou Anísio, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pentest, principalmente no ambiente Android. Falar brevemente aí sobre mim, eu trabalho com a AppSec hoje na EBI, né, na Ambev, como a gente conhece aqui no Brasil. E aí tá o meu LinkedIn, meu Twitter, se alguém quiser entrar em contato depois. Mas já indo aí um pouco para nossa agenda, primeiro a gente vai falar sobre o que é Android, sobre o que é APK, quais são os componentes, as ferramentas que normalmente se usa nesse tipo de abordagem, e depois a gente já vai para o hands-on. Agora falando sobre Android. Essa é uma imagem muito comum que você vê quando começa a estudar assuntos relacionados com Android, né? Então você vê vários frameworks, várias coisas, mas eu queria pegar uma abordagem de uma outra forma, uma forma um pouco mais simples. Então a gente vai esquecer esse conceito por agora e a gente vai pensar no Android como um Linux. Afinal de contas, ele foi feito baseado no kernel do Linux e a partir disso a gente consegue fazer muitas abstrações bacanas para o nosso entendimento. Como, por exemplo, que usuários nada mais são do que aplicações. Então, enquanto no seu desktop Linux aí você tem o seu user, tem o user da sua família, da sua irmã, da sua mãe, cada um tem acesso às suas pastas, cada um tem o seu ambiente. Da mesma forma, dentro do seu celular, cada aplicação funciona como se fosse um usuário. Então, ela vai ter pastas que só ela pode acessar, ela vai ter componentes que só ela vai poder ver. E para que ela consiga acessar coisas que o dispositivo tem, por exemplo, câmera, internet, tudo isso é mantido como se fossem as permissões do Linux. Então, no Linux, você tem usuários que são admin, tem usuários que não são, né? Root ou não, tem sudo ou não. Da mesma forma, no Android, você pode dar essa abstração para caso uma aplicação tenha acesso a uma câmera ou não, a uma internet ou não. E a partir disso, ela tem que deixar registrado se ela vai querer essa permissão para ela poder utilizar. A gente vai ver mais pra frente qual é o arquivo que tem esse controle. E aí agora para carregar os processos, né, a gente tem
Tem ali o kernel, como é comum em outros SOs, tem o init. E a gente tem também em cima dele os daemons, né, que são processos que eles estão sempre em execução e eles não necessariamente dependem do usuário. A ideia é que eles fiquem ali rodando. E a gente tem o Zygote, que é como se fosse o processo pai de todos os processos que importam para a gente, né, as aplicações e o próprio sistema. E o legal disso é que dentro do Zygote a gente tem uma série de coisas importantes que toda vez que você iniciar uma aplicação, ela vai copiar aquilo. Isso vai poupar tanto tempo quanto processamento, porque já vai ter muita coisa importante. Você já vai ter o Dalvik, você já vai ter recursos e classes pré-carregadas, então isso já vai poupar até processamento do seu dispositivo. Agora falando um pouquinho sobre a APK. A APK também nada mais é do que um zip. Inclusive, a gente pode dar o próprio comando unzip numa APK, porque é só um compilado de coisas compiladas. E como é que funciona esse processo de compilação de uma aplicação Android? Primeiro, se for nativa, né, o dev vai escrever lá o ponto .java dele, e aí a partir disso, ele vai passar pela JVM e vai virar um ponto .class. Mas no caso do Android, ele não vai parar por aí. Ele também vai passar por uma outra VM, que é a DVM, que é a Dalvik, que tem lá no Zygote, essa referência, e vai virar um ponto .dex. E atualmente a gente também tem um outro processo nesse meio da compilação, que é para passar para um OAT, que é mais rápido, mais performático do que as aplicações antigas. E falando agora sobre os componentes principais do Android, né? A gente tem as activities, que é basicamente tudo que o usuário vê. Tudo que você interage dentro da aplicação é uma activity. Dá para fazer uma relação como se fosse um front-end, mais ou menos. Porque cada tela em si é uma activity. Então, enquanto no front você tem meio que um front ali que você cuida para uma aplicação como um todo, cada activity, cada tela é uma activity do Android. Você tem também os services, que são tarefas que estão rodando em background, elas não necessariamente dependem do usuário também. Sei lá, uma música que está rolando no Spotify vai ficar ali tocando para sempre se você não fizer nada. Ela está rodando por baixo, você não está com a aplicação necessariamente aberta na sua tela, né? Mas ela está ali rodando. Você tem também broadcast receivers, que são mensagens que são trocadas entre processos. Como assim? Quando o seu celular fica com bateria baixa, você recebe a notificação. Aquilo é disparado por um broadcast receiver. E aí você pode, na sua aplicação, escrever um comportamento a partir disso. Você pode, de repente, consumir menos dados, menos internet, para que a bateria não vá embora tão rápido. Você pode cobrar mais, pode cobrar menos por algo. Então, a partir de informação que o sistema dá, você tem um processo, uma execução. E não necessariamente do sistema só. Você pode também fazer uma coisa interna, sabe? Um receiver para uma outra aplicação sua, ou algo assim. Você tem também os content providers, que são uma forma meio que de banco de dados entre aplicações. Então, se você quer passar uma série de informações de uma aplicação para outra, uma forma de fazer isso é por content provider. Se você quer deixar disponível um banco para uma outra aplicação, uma forma de fazer isso é um content provider. Hoje em dia não é muito comum utilizar esse componente, muito porque no passado ele era muito mal utilizado, então era comum que fossem informações que não poderiam ser expostas, que estavam ali expostas para outras aplicações. Então, o content provider já não é tão utilizado como era no passado nas tecnologias mais atuais. E tem também a cereja do bolo, que não é um componente em si, né? Mas é um material que os componentes utilizam para se comunicar, que são as intents. Então, sempre que um aplicativo quer fazer algo, que um componente quer fazer algo, ele precisa deixar aquilo claro para o sistema, né, com uma intent, que ele quer fazer aquilo. Por exemplo, se você está se você abrir o aplicativo do Instagram, por exemplo, você tem lá a Splash Activity, que é essa telinha que sempre vai ser exibida quando você abrir o Instagram. E aí, a partir dessa tela, ele vai ter uma série de processamentos. Ele vai ver, esse usuário já está logado. Vamos para a Home Activity. E aí, a partir disso, ele vai fazer uma intent que vai chamar a própria Home Activity e já vai para a próxima tela. Então, você vê aqui que são duas activities diferentes, né? Voltando para aquele conceito que cada tela é uma activity. E
uma chama a outra por meio de um intent. Falando um pouquinho agora de ferramentas. Tem o ADB, que se a gente voltar lá atrás, num dos primeiros slides, a gente tinha o daemon do ADB, que era o ADBD. Que é uma ferramenta que funciona para fazer debug no dispositivo. É literalmente debug bridge. Com ela você consegue, como eu estou mostrando aí na imagem, abrir até uma própria shell no seu celular, como se fosse um sistema Linux. Você também tem uma série de recursos que estão disponíveis por causa do ADB, né, como administrador de pacotes, conseguir interagir com activities, interagir com componentes do Android por meio do ADB, por linha de comando. Você tem também o APK Tool, que é que agora a gente já está falando de uma ferramenta que ela funciona para tentar voltar aquele APK para o mais próximo possível do que o desenvolvedor escreveu. No caso do APK Tool, você não volta para o ponto Java, você volta para um código chamado Smali, que é como se fosse uma linguagem baixo nível, quase que assembly, para essa realidade do Android, para essa realidade do Java. Você tem algo mais abstrato, que é menos abstrato. O bacana do APK Tool é que ele consegue. Você pode alterar o Smali e você pode compilar ele de novo, instalar de novo. Então, muitas vezes, se o aplicativo ele não cuida bem das assinaturas dele, você pode sim mudar algo no aplicativo com o APK Tool, no Smali, né? E compilar ele de novo e de repente publicar e ser um malware da vida, algo assim. Agora falando de outra tool para compilação, para decompilação, que é o JDX, que ela, diferente do APK Tool, ela você não consegue compilar de novo, mas ela volta mais do que o Smali. Dá para ver que ela volta no ponto Java mesmo. Se a gente está falando de uma aplicação nativa que foi feita em Java ou em Kotlin, muitas vezes, se ela não está ofuscada, você consegue chegar num código muito próximo do que foi escrito pelo desenvolvedor. Você não vai ver comentários, esse tipo de coisa, porque isso é perdido durante o processo de compilação, mas você consegue chegar muito próximo do que de fato aquele desenvolvedor escreveu. Se a gente está falando de uma tecnologia que não é nativa, os pontos Java eles não têm o mesmo valor que a gente tem quando o aplicativo é nativo. A gente tem outros arquivos que a gente costuma analisar mais. Mas o legal do JDX é que ele consegue voltar, né, para o ponto Java, e ele também tem uma forma de trabalhar com um pouco com ofuscação. Um código ofuscado ele é bem diferente desse que está na tela. Aqui a gente tem a classe main_activity que estende app com packActivity, tem o método onCreate, tem o método goToXSS, tem as coisas inscritas. Se essa aplicação ela tivesse ofuscada, as classes e os métodos e as variáveis em si seriam letras. Então, seria a classe A. E por conta do Java trabalhar com assinatura, com polimorfismo, você pode sim ter métodos que tenham o mesmo nome desde que eles não tenham a mesma assinatura, né? Desde que eles recebam coisas diferentes aqui. Então, isso é algo que as aplicações hoje em dia trabalham muito bem. Eles usam desse recurso para ofuscar cada vez mais a aplicação. Então, por mais que você consiga voltar para o Java, muitas vezes vai ser difícil de você entender o que está acontecendo de fato, porque você vai ver lá a variável A dentro de uma classe A, de um método A, e para você traquear isso, às vezes é muito complexo. Mas se não está ofuscado, que nem está na imagem, aí já é bem mais fácil de entender o que está acontecendo. E uma tool que eu gosto muito, que é o Frida. O Frida é um framework para instrumentação dinâmica. E é muito incrível porque pensa como se a aplicação estivesse chamando um método ali em tempo de execução. Quando a gente usa o Frida, você consegue pegar aquela chamada, alterar o retorno e simplesmente passar por cima, sabe? O Frida é muito utilizado para fazer bypass de coisas que servem para proteger a aplicação. Então, por exemplo, se a aplicação ela tem um certo suporte para ver se o aplicativo tem root. Isso é muito comum em aplicativo de banco, que faz transação bancária, que faz transação financeira, que mexe de alguma forma com dinheiro. Utilizando o Frida, você consegue fazer uma engenharia reversa para fazer esse bypass. Então, tem lá o método checkRoot. A partir disso, você pode falar, quando chamar o checkRoot, você retorna
false, que não é root. Então, por mais que seu celular tenha esse recurso, você não vai. Para a aplicação, ele não tem, né? Você vai passar por cima direto. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo da apresentação é se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, pode abrir o mic, pode mandar no chat, pode interromper para a gente seguir tranquilo. Por slide, era isso que eu tinha. Então agora a gente vai para o hands-on de fato. Deixa eu compartilhar. Se alguém tiver alguma dúvida. Então, MobSF. Era uma tool que tinha nesse slide, inclusive, quando eu peguei para eu ver. Que era uma apresentação antiga minha. Eu deixei de falar do MobSF muito porque nas últimas experiências que eu tive com ele não foram muito boas, sabe? Por mais que ele liste coisas boas, ele muitas vezes lista muito lixo. E eu encontrei uma outra abordagem que me dá pontos que são tão interessantes quanto o que o MobSF normalmente me dá, sabe? E principalmente aquela nota que a ferramenta dá. Acho que deixa eu até abrir aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Sim, o score muitas vezes ele não é tão. Não dá para acreditar tanto, sabe? Principalmente se a aplicação não é nativa. Porque muitas vezes ele tá olhando coisas que não são tão exploitáveis assim, sabe? Então eu deixei de usar um pouco o MobSF para. Mas eu substituí por outras coisas. Inclusive, eu vou mostrar uma outra tool bem bacana. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Beleza. Então, quando a gente começa um pentest em Android, o ponto zero é o que a gente vai usar para testar? A gente vai usar um dispositivo de verdade, a gente vai usar um dispositivo emulado. Os dois, dá para usar as duas formas, com o Android a gente não tem esse problema. Eu gosto mais de usar um dispositivo físico. Eu tinha jogado aqui, eu botei root e estou usando ele para teste. Então eu tenho aqui um dispositivo físico, que eu só conecto ele por USB, eu ligo a depuração USB e pronto. Mas se você usar o Android Studio, que inclusive tem o ADB, ele também vai ter um emulador que funciona bem. Tem também o Genymotion, tem várias opções de emulador no mercado que são muito boas. Mas para os casos de hoje eu vou usar o meu próprio dispositivo físico. E aí, para mostrar para vocês a tela, eu vou usar uma tool bem legal chamada srcpy, que ela vai espelhar aqui o meu dispositivo para gente. Deixa eu... Se alguém quiser pegar depois, é essa aqui do... Inclusive, a empresa que fez o srcpy é a mesma empresa que fez o Genymotion. E é bem legal, porque dá, inclusive, para usar o celular por aqui. Eu posso clicar e usar o meu aparelho a partir do computador. Beleza, então já tem o aplicativo aqui instalado. Eu baixei da loja mesmo, sem problemas. Agora a gente vai começar o processo de análise nele. Vou criar aqui a minha pasta. Deixa eu aumentar um pouquinho até a letra. Beleza, eu estou aqui na minha pasta vazia. E agora a gente vai usar o ADB para extrair essa APK dentro do meu dispositivo. Então a gente tem aqui o ADB. Eu posso abrir uma shell. Aqui eu já estou no meu dispositivo. Ó, se der um ls aqui, eu não tenho perm, mas como eu tenho root, agora eu consigo dar perm. Já apareceu aqui uma mensagenzinha. Aqui eu estou dentro do meu celular agora. E eu posso usar o Package Manager para me dar uma série de informações de onde é que estão as coisas. A gente vai usar então o ADB shell pm list packages, que vai me listar todos os pacotes, todos os aplicativos que estão instalados nesse celular. Mas a gente precisa só de um específico. Então eu vou filtrar aqui com o grep pelo app do Corre. Então a gente agora sabe que o package do app do Corre é esse aqui. Eu vou pegar essa informação. Opa.
E agora, com essa informação, a gente pode ver em que pasta que está os APKs que correspondem a esse arquivo. Eu falo APKs porque, nesse caso, a gente não tem uma APK só. Isso não é tão comum assim também. Normalmente tem mais de uma, mas nesse caso a gente está splitado. Muito pela tecnologia que foi usada também. Mas aí sem problemas. Eu vou... Agora eu vou usar o ADB para extrair essas APKs para mim, com o ADB Pool. Então eu vou chegar aqui, copiar, colar, opa. Bom, a primeira já foi, agora vamos a segunda. A segunda já foi, agora a terceira. Eu poderia fazer uma análise mais em cima da primeira também. Embora as coisas sejam compartilhadas, a gente vai ver mais para frente a tecnologia que foi usada. Então aqui agora a gente tem todas as APKs que correspondem a esse aplicativo. E eu vou usar uma tool chamada APK Editor, que eu não mostrei no slide, mas é mais porque é nesse caso que tem mais de um aplicativo que ela é legal, para juntar essas APKs. Os APKs estão aqui e o meu usuário vai ser o merge.apk. Beleza. Agora aqui, além de ter as 4 que eu já tinha, eu tenho o merge.apk. E agora a gente pode analisar esse aplicativo de fato, né? Eu vou usar o JDX, a interface gráfica dele, que você pode tanto usar a interface gráfica, quanto você pode também usar decompilar ele todo, e ele vai criar os arquivos, e aí você pode abrir no editor de texto, você pode abrir no IDE. E aí, a APK que a gente quer, na verdade, está em Labs, Corre Workshop, APKs, e é a Merge APK. Vou jogar isso aqui para uma outra tela. Ele vai fazer a análise, vai fazer a decompilação. E aí, aqui agora, a gente tem todos os arquivos que estão dentro daquela APK decompilados. Se eu entrar aqui em um... pegar um arquivo qualquer aqui, a gente vai ver que a gente tem aqui, ó, .java certinho, legível, inclusive, sem ofuscar. Mas como dá para ver já pelos nomes de umas pastas, a gente não está falando de um aplicativo nativo aqui. Mas o arquivo mais importante para a gente ver no começo do teste é esse aqui. É o Android Manifest. Nele, a gente vai ter todas as permissões que o aplicativo precisa e todos os componentes que o aplicativo tem. Não pode ter um componente ou uma permissão que não esteja nessa lista. Ela tem que estar nessa lista. Inclusive por isso que, nesse caso aqui, ela é tão grande. Então aqui a gente tem a lista de todos os componentes. A gente tá meio sem tempo, eu vou falar um pouco sobre umas coisas que dá para ver também. Mas como a gente está falando de um aplicativo nativo, os .java eles não são tão interessantes quanto a gente está falando de um aplicativo em React, né? Os .java eles não são tão interessantes quanto um aplicativo nativo. Mas no caso do React, a gente também tem arquivos que são interessantes para a gente ver. Nesse caso, a gente pode fazer um unzip aqui do merge apk para pasta. Vou botar uma aqui e botar em zip. Pronto, já tinha. Aí aqui agora a gente tem o zip. Pasta zip com o conteúdo da APK, só que aqui ela está compilada. Então aqui é tudo que está na APK, só que aqui ainda está compilado. Se a gente for aqui na pasta assets, a gente vai ver uma série de arquivos, inclusive arquivos que já seriam passíveis de report em um print test, que não deveriam estar
está aqui, tem algumas chaves, coisas que não deveriam estar nesse aplicativo, porque muitas vezes quando o desenvolvedor escreve, ele não pensa que você tem como voltar o APK, mas é um processo bem simples, então ele acaba colocando secrets e arquivos dentro do APK. Que é justamente o que a gente procura quando a gente faz uma análise mobile, né? E aqui a gente vai ver esse index Android Bundle, que nada mais é do que o React, só que está minificado, que o desenvolvedor escreveu. Né? Se eu for aqui. Opa, meu perm denied, peraí. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou exibir ele no browser para a gente ver. Que eu vou... Esse aqui é o script. Opa, não é ponto, é barra. E aí aqui agora eu vou usar um browser para abrir esse arquivo que a gente quis escrever. Home. Eu vou em Labs, Workshop, Zip, Assets, e aqui a gente tem o index.html. A gente não vai ver nada aqui, mas se a gente abrir aqui agora o console, não abriu. Deixa eu mudar a perm aqui de repente. Deixa eu ver se eu consigo abrir agora. Nossa. Quem sabe faz ao vivo. Assets. Agora travou. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar agora e vou usar o JDX na linha de comando para o... Aqui carregou. Aqui a gente tem o arquivo JS minificado do React. O legal quando a gente usa um navegador para carregar ele é que ele consegue deixar isso aqui de uma forma mais legível. Depois que isso aqui rodar, eu acho que eu consigo ver. E o bacana de trabalhar nesse arquivo é que nele vão ter vários secrets que a gente pode rodar tools como GitLeak, SendGrep, que são outras tools para análise estática, e elas encontram chaves ou algum outro padrão dentro do arquivo. O meu PC resolveu... Anísio, enquanto tu tá rodando ali, deixa eu te perguntar até. Quais são os processos, as atividades mais comuns que tu executa num teste, quando a gente está falando de mobile, baseado nisso que tu tá contando, já contou várias coisas, mas se tu tivesse fazer uma lista aí dos itens mais importantes no teu teste. Então, é basicamente você dividir entre interagir com a aplicação e fazer testes dinâmicos e olhar o máximo que você conseguir de código a ponto de entender. Sim, burp, inclusive, era uma coisa que estava planejado para eu mostrar, só que não acabou não dando tempo. Utiliza burp, sim, em conjunto. O legal de utilizar o burp é que você já cai num outro escopo, né? Já passa a ser também um teste de API, que é o que costuma dar mais impacto e visibilidade para o teste no aplicativo.
Então, se eu tivesse que listar, seria fazer esse processo, né, de decompilar o APK, olhar para ele, procurar principalmente por secrets e interagindo com a aplicação, ver se você consegue abusar de algum componente, de alguma chamada, acessar alguma tela, passar um valor diferente e fazer com que isso interaja. E a partir do momento que a gente usa o Burp também, que é um proxy para interagir com a API, você já pode ver um outro escopo, de repente conseguir informações de outros usuários, conseguir contas de outros usuários. E aí já vai variar de aplicação para aplicação, de o que aquela aplicação permite que você faça. Outra pergunta que eu ia falar, não sei se está para os demais também. Para mim, a resolução tá meio baixa para mim. É só para mim, tá? Não? Solução. Também tá um pouquinho baixo para mim, sim. Nossa. Eu tenho até uma ideia nisso, até porque tem Uhum. bastante coisa que tu quer mostrar também, para não te cortar o tempo, porque afinal é bom, vamos aproveitar que tu tem o tempo conosco. Duas propostas aqui para quem está aqui conosco. A gente tem tem o último trecho de fala lá do pessoal da ONCE, né, Sim. que é importantíssimo para lá na transmissão do evento. E Pedro, o que tu acha? Aí a gente pode, ou a gente vai lá e retoma aqui depois com o Anísio, porque lá a gente tem um tempo lá com eles, ou a gente, pessoal, vocês podem seguir aqui e eu e tu deslocamos lá. O que tu acha, Pedro? Eu acho que pode ser essa segunda opção para não cortar muito o fluxo de Isso. pensamento do Anísio. Eu Isso. acho que é melhor. Show. Então, beleza. Então, quem quiser seguir, segue firme aqui, acho que fica legal. Anísio, até eu te dizer, se tu quiser ver da resolução aí para dar uma Pronto. mudada aí, não sei se é na hora de compartilhar. Realmente tá. Uhum. Deixa eu... Mas tranquilo, até, Pedro, se quiser ficar, acompanha ele, tranquilo, tá? Bem beleza. Tá? Tu vai sozinho lá? Sim, tranquilo, acompanha ele. Dá um... A resolução ainda tá meio pixelizado. Eu acho que isso pode ser não sei se é o Meet que tá fazendo isso. Putz, talvez seja, cara. Deixa eu ver se eu consigo... Nossa, eu posso tentar fazer uma gambiarra aqui com o OBS. Deixa eu ver se... Passar a minha tela para o OBS e compartilhar. Mas eu não sei se o OBS eu vou conseguir por aqui. Deixa eu ver. Deixa eu compartilhar a tela cheia. Pode ser que resolva. Ver se tá melhor agora. Não, pior que tá. Não. Eu acho que pode ser a própria resolução que ele quer compartilhar do teu monitor. Uhum. Deixa eu tentar. Não sei se vai ter muito o que fazer. Uma outra coisa aqui que é diminuir o meu. O Anthony levantou a mão ali. Opa, fala pessoal, beleza? Acredito que se a questão for a qualidade da transmissão, acho que pode ser relacionado porque está gravando e ele compartilhando tela. Será que é isso? Pode ser, né? O Meet o Meet que tá se perdendo, né? Isso, exatamente. Agora ficou bem mais legível porque tem um zoom maior ali. Tá, eu mudei a resolução e para vocês não tá aparecendo. Não, aparece aqui também. Deixa eu ver. O Ítalo comentou ali que tá melhor de ler já. Sim, agora tá bem mais fácil de ler. Sim. Deixa eu... Se eu fizer assim, volta ao que tava, né? Deixa eu só ver se eu não consigo com o Xrand. Pegar uma resoluçãozinha aqui da hora. Aqui. Não, já tava. Mas agora tá bem melhor de ver aqui. Pronto, então vamos seguindo assim. Deixa eu só tentar não... Vou botar um pouquinho pro lado aqui para eu... Assim tá ruim? Assim parece. Ficou um pouco pior, assim. Como tava antes, tava melhor. Não. Vamos assim então. Então tá show. Se é o que dá, vamos assim.
Beleza. Então, continuando o fluxo agora, deixa eu ver por que eu não consegui ver aquela... Aqui em Epicasa agora tem JDX. E deixa eu ver se eu consigo acessar pelo browser aquele arquivo. Aqui. Aqui vai. Tranquilo. Perfeito. Então eu vou jogar aquele arquivo que eu escrevi, o HTML, agora dentro dessa pasta do JDX. Não, no zip. Tá dentro de assets. É o index HTML. Eu vou jogar ele dentro de... Eu vou botar e vou jogar ele dentro de JDX. Resources, assets. Perfeito. Agora aqui tem HTML. Ainda não me permitiu escrever. Vou mostrar uma coisinha legal aqui. Que até tem a ver com que perguntaram mais cedo sobre lista. Uma bem legal é o Hacktricks. Aqui tem uma checklist bem interessante de coisas que você pode ver em testes mobile. E aqui ela fala especificamente de React também. Tem essa trick do HTML. Acho que eu devo estar escrevendo alguma coisa errada. Eu vou copiar aqui. Ô, Anísio, Oi. só uma questão. Volta lá naquele teu script, tu escreveu o source errado lá. É. SCR. Sabia? É verdade. Exatamente. Agora foi. Pronto, agora apareceu aqui. E o legal é que aqui embaixo tem um botãozinho que aí daqui a um tempo ele vai exibir isso aqui não tão minificado pra gente. E já tá bem mais legível do que é esse .js. E aí, a partir disso, a gente pode rodar uma série de ferramentas nisso aqui agora para analisar. A gente pode rodar, por exemplo, o GitLeaks, que é uma ferramenta para procurar chaves e chaves no geral, né? Dentro de um código. Aí, para isso... Cara, uma pergunta. Pode perguntar. Quando tu descompila lá o APK, literalmente tu pega e descompila ele, ou ele é que nem aquelas ferramentas de análise de engenharia reversa lá, que ele pega a execução do código e monta mais ou menos o que ele era antes dele ser compilado? Você consegue me dizer um exemplo dessa ferramenta? Tipo o Hydra, tá ligado? O G-Hydra. Pra te pegar sim, entendi. Ele. Então, o que o Hydra faz, ele é tipo isso, só que o Hydra, ele vai só até o que seria o assembly, né? Nesse caso, a gente tá decompilando mesmo, porque a gente tá voltando mais ainda, saca? A partir disso, a gente tá tentando voltar pro Java. Tá. Não precisa necessariamente de execução, sabe? Sim, mas ele faz o mesmo processo, assim, ele pega o APK e ele vai destrinchando ele para tentar, mas tipo assim, ó, às vezes aparece uma variável lá que tem um nome completamente aleatório porque o descompilador deu um errinho ali, né? Sim, e pode acontecer também, inclusive, uma das formas que algumas APKs têm de se proteger de ataques é fazendo com que ela não possa ser decompilada. Sim, aquelas compressões lá, né, de package e tal. Diversas ferramentas que tem essa implementação. E é bem bacana para parar para ver isso também. Mas é esse processo. Beleza, valeu. Estava falando do GitLeaks. Então aqui, deixa eu só ver. A gente pode rodar um GitLeaks detect. Menos no Git, porque o GitLeaks, inclusive, ele pode olhar no histórico do Git também, atua bem interessante. Aqui a gente já não está falando mais de tool para
teste Android. A gente já está falando de tools em geral, sabe? Se você trabalha com code review, qualquer coisa, é uma tool bem interessante também. -S, o path para o bundle. Então, aqui eu estou em zip, aqui eu vou para assets. E eu vou para o index Android bundle. E -v e -, redact. Opa, acho que eu passei o arquivo errado. Deixa eu passar para ele o arquivo que a gente fez no JDX. É porque está dentro de resources. Acho que agora vai. Agora tá rodando. Então ele vai olhar o bundle e vai procurar por diversas keys. Inclusive aqui seria um outro reporte que dá para fazer em pentest. De repente até em bug bounty também. Então aqui a gente tem diversas keys que estão dentro desse bundle, que é o que o dev fez lá no React. Unificado. Então aqui a gente tem key de Stripe, key de Firebase. E aí essas keys, quer dizer que elas estão realmente vulneráveis? Não, a gente precisa validar ainda. Um recurso bem legal para validar, tá até aqui em bookmark, é o KeyHex. É um repositório que tem várias keys, tá? várias informações, e aí o legal é que ele tem como explorar cada uma delas. Então, sei lá, tinha lá o de Firebase, aí se explora assim. E aí, a partir disso, você valida se aquilo realmente está vulnerável ou não. E uma outra tool que eu estou usando recentemente, que inclusive é o motivo de eu não ter falado do MobSF, é o SemGrep. A partir desse decompilado que o JDX deu pra gente, a gente pode rodar um SemGrep com uma série de regras. Tem até um repo legal aqui. Bookmarks, SemGrep Rules. Então aqui é uma série de regras, olhando principalmente para o ASP, né? Que ele vai analisar pra gente. Então eu posso agora rodar um SemGrep aqui, passando aquelas regras, que nesse caso aqui do meu PC vão estar em Item Tools, SemGrep Rules, Security, Rules. E menos... Não, isso é o path para decompile APK, que vai estar aqui em JDX. Aqui aí agora o SemGrep vai rodar também, e aí ele vai dar um output para a gente que vai ser uma série de pontos que ele acha que estão vulneráveis de acordo com aquelas regras que estão escritas lá no documento daquele repositório. E é um output bem similar ao que normalmente a gente consegue de valor no OBCF, sabe? Mas indo agora para o... Deixa eu abrir o JDX de novo, que ele fechou. Pronto. Merge APK. Aqui o SemGrep ainda está rodando. Está carregando aqui. Agora eu vou mostrar um arquivo onde normalmente é interessante que seja olhado também, porque ele também costuma ter secrets. Aqui é o hasValueStrings. Aqui, quando a gente fala de app nativo, vão estar todas as strings que normalmente são utilizadas no Activity. Como esse app ele não é, ele tem várias strings aqui que meio que estão padrão. Mas se a gente pesquisar, dá para achar umas chaves também. Eu sei que tem chave do Firebase aqui. Tem URL, tem chave do GCP, Google API Key, que também precisa ser validado se isso ela está explorável ou não. E aí, para isso, tem ferramentas tipo Gmap API Scanner, que é mais executar mesmo, é só passar aqui para cá.
Aqui o SYNgrep ainda está rodando. Mas aí agora vamos passar para olhar o aplicativo mesmo, que eu queria falar sobre proxy e burp. Então a gente pode usar aqui o app normal para interagir, mas quando a gente fala de olhar para as requisições, a gente vai precisar de um proxy, e o muito comum é o burp. Eu vou abrir o burp aqui, essa é a versão gratuita mesmo, para você ver que não tem nenhum problema. Aqui a gente tem o nosso proxy, né, que é o burp. Só que agora eu preciso fazer com que ele se comunique lá com o meu dispositivo, né? Deixa eu fechar essa tela aqui. Usar. Opa. Fechei o SYNgrep. Deixa eu rodar aqui de novo. Aqui, isso aqui que eu quero. Ok. Tá aqui o celular do lado. Opa, não foi pro lado. Não tem problema, não. Deixa eu jogar isso aqui pro tab. Aqui, se a gente olhar no app, ou no celular em geral mesmo, a gente não consegue pegar nenhuma requisição que está sendo feita. Né? Tá tudo passando normalmente. Para a gente fazer ela olhar para o proxy, a gente precisa ir no proxy. E aqui no caso do burp, a gente tem que criar um listener novo, dizendo o nosso dispositivo. E nesse caso, como eu estou usando um dispositivo físico, eu preciso que esse dispositivo olhe para essa máquina nessa porta. Mas aí é fácil, é só vir aqui no Wi-Fi. Obviamente eu tenho que estar na mesma rede que meu computador. E aí aqui agora eu vou em configurações avançadas, em proxy manual, e eu vou colocar o IP da minha máquina. 192.168 é a 123. E falta 8081. E a partir de agora, o burp ele já consegue interceptar algumas requisições. Um outro problema que a gente costuma ter é justamente com o certificado do burp. Aqui, como eu já autorizei certificado, ele não vai ter nenhum problema. Mas se eu regerar ele, eu já não vou conseguir mais acessar várias páginas que estão usando HTTPS, porque o certificado ele não vai mais ser válido. Mas para resolver isso também é bem fácil. Eu só preciso acessar a página do burp. E aí aqui mesmo eu já vou ter a opção de baixar o certificado. E aí eu posso abrir e trocar o nome dele. Porque aqui está como der e eu preciso que ele seja... certo. Vai alterar, não tem problema. O 2 já existe. Vou botar só um S aqui. E aí, a partir daqui eu já consigo também autorizar. E aí o proxy já não vai dar mais problema. E se eu vier aqui agora, eu consigo interagir com a aplicação. E as requests conseguem chegar no burp também. Deixa eu fechar. Que na verdade tem um outro problema também em apps, que é SSL pinning. E aí agora a gente vai precisar usar o Frida. E aí para isso, uma outra coisa bem legal é o Frida Code Share, que é basicamente uma biblioteca
de vários códigos do Frida, que a comunidade escreve e disponibiliza. E aqui tem um que eu gosto muito, que é esse aqui, que ele praticamente bypassa a maioria das coisas importantes de SSL Pinning. Então eu só preciso vir aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou colar agora aquele lá. E aí agora a partir disso eu consigo executar o Frida e fazer o bypass de fato do SSL Pinning. Deixa eu até limpar o histórico. Esse Frida Start ele não é necessário, é mais por causa do meu ambiente mesmo. Mas é que agora eu só preciso rodar um Frida -U para dizer que ele quer o dispositivo que está conectado por USB. -F eu vou passar o package, que é aquele lá do core, que inclusive essa informação também a gente consegue aqui no manifest. Mas aqui para o lado, aqui o package. Opa. Então aqui agora a gente só precisa colar o package, -L para ele carregar o JS que se inscreveu, e -pause no pause para ele dar continuidade na main. Vocês vão ver que ele vai reiniciar o aplicativo aqui e ele já vai rodar uma série de checks para o pinning. Então ele não encontrou vários, mas aqui chegou, ele encontrou bypassing, Trust Manager Set Android Pinner. E aí aqui já tem as requests que a APK está fazendo. E aí o bacana dessa parte aqui agora, quando você está fazendo um pentest, é que você consegue interpretar aqui agora já como um outro tipo de pentest, né? Que aqui agora eu já consigo ter valor da API também. E aí, para finalizar, vou só mostrar o sem grep, que eu fiquei de mostrar. Não mudei. Aqui. Aí esse aqui é o output do sem grep para aquelas rules. Aqui ele achou vários outputs, né? Coisas relacionadas à criptografia, muitas coisas relacionadas a memory leak. E aí, a partir disso, você pode pegar alguns. Aqui também, a maioria vai ser falso positivo, muito pela tecnologia, mas a partir disso também já é um ponto de análise para outras coisas. Bom, no geral, o que eu tinha para mostrar sobre pentest Android era mais isso, essa abordagem. Se alguém tiver alguma dúvida. É agora, pessoal. Se alguém tem alguma dúvida, essa é a oportunidade. Qual que é a distro Linux que está rodando esse VMware? É um ARC que eu tô me preparando para mudar. É um ARC com i3 que eu tô me preparando para mudar um ARC com outra coisa. Mas é ARC. Já ouviu falar do BSPWM? Já. Esse eu gosto. Esse é bom, esse é bom. Vou olhar com carinho da próxima vez. Então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhum outro comentário que queira fazer, eu acho que a gente pode voltar
para a live oficial ali, vamos dizer, né? Ó, o Fábio ali mandando palminhas, muito bem. O Thiago levantou a mão ainda ali também, não sei. Foi um misclick. Eu ia mandar palminha. Tá, não, palminhas. Anísio, muito obrigado pelo workshop aqui que tu ministrou aqui para nós, né? Eu acho que a galera vai sair com pelo menos uma... Quem ainda não trabalha com mobile, né? Pelo menos uma ponta de dúvida, assim, uma ponta de curiosidade para ir atrás, pesquisar mais e usar esses conhecimentos que tu compartilhou aqui com a gente agora. Acho que foi bem interessante para todo mundo, quem utiliza no seu dia a dia de trabalho ou não, né, aqui. Acho que... o Jonas pediu, deixa eu abrir o chat que ele fez um pedido. Depois passa essa lista da apresentação. Também tinha o Jonas fazendo esse pedido ali. Mas, pessoal, acho que a gente pode, então, retornar para a live oficial ali da conferência, pegar ainda o finalzinho do evento ali. Então, vamos todos para lá novamente. Anísio, obrigado de novo pelo workshop aqui, todo conhecimento. Muito obrigado. Compartilhado com a gente. Então, vamos lá e nos vemos para o final da conferência lá na outra live. Então, valeu, pessoal. Valeu.